Oi, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Para esse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. A história é A Lenda de um Magno. Era uma vez uma donzela que andava pela floresta. E aí havia um menino chamado Zeno. O Zeno falou assim: Gilda, o que você está fazendo aqui? O Zeno falou. A Gilda falou assim: eu estou andando pela floresta. Eu estou procurando o Magno. O Magno ele tinha chifres enormes, uma barba enorme. E aí o Nico falou assim: Gilda, o Magno está atrás da floresta. A Gilda falou assim: tá bom, estou indo lá então. Aí a Bela encontrou a Gilda e perguntou: o que você está fazendo aqui? O Magno está aqui junto comigo. Oi, Gilda, tudo bem? Agora a gente vai conseguir tirar o mel da abelha. Comprei uma lança pra vaporar com ela em cima da minha rola. Ela, nós dois loucando. Não dá prejuízo, eu tô bolado. Cê sabe que eu pago tudo no card, minha conta gorda suave, que eu tô vivendo meu áudio. O pai te leva de nave, bebê conforto no áudio. Eu sempre gostei muito de jogar Minecraft e eu jogo até hoje às vezes. Só que teve uma época da minha infância que eu jogava todos os dias, a todo tempo. E o primeiro contato que eu tive com Minecraft não foi a versão Java de computador, mas sim a versão Bedrock de celular, que na época era chamado de Minecraft Pocket Edition. E eu jogava ele porque eu não tinha um computador para jogar a versão Java. E assim como na versão Java, na Pocket Edition também dava para você jogar online em servidores. Você só tinha que pegar o IP do servidor na internet e colocar no Mine. E pronto, você já podia jogar de boa. E os servidores que eu mais jogava eram de minigames. Só que na época os únicos que existiam eram Hunger Games e Sky Wars. E eu não quero me gabar, mas eu era tão bom nesses minigames que eu ganhava praticamente todas as partidas. E acabou que eu joguei tanto eles que eu acabei enjoando. Então eu fui pra internet tentar achar um servidor survival, que era meio raro encontrar, porque a maioria que tinham eram russos, e tinha muita pouca gente jogando. Além do servidor ficar travando. Até que um dia procurando, eu achei um servidor francês. E quando eu entrei nele, o lugar de spawn era totalmente destruído. Porque os players meio que faziam uma arruaça em tudo. Já que era um servidor survival, você podia fazer qualquer coisa. E assim eu comecei a minha jornada no novo servidor. Peguei madeira, fiz uns itens e parti para um lugar bem longe para poder fazer minha casa. E eu até que cresci bem rápido no servidor. Só que depois de uns dias jogando, eu percebi que era bem solitário. Já que só tinha gringos no servidor e eu não sabia falar inglês. Se era inglês o que eles estavam falando. Ah, o quê? Então depois de ter minerado o dia inteiro mais uma vez, eu acabei me teleportando para um spawn, porque eu ia sair do jogo. Só que naquela hora uma coisa me chamou a atenção. Uma garota. Uma garota que eu nunca tinha visto no servidor. E ela tava olhando pra mim. Até que ela veio andando na minha direção. Oi? Oi. Não sabia que tinha outros brasileiros jogando aqui. Uhum. Você joga há quanto tempo? Eu entrei no servidor há uns 4 dias. Eu não jogo toda hora. Eu também, só entro às vezes. A gente podia jogar junto. Quê? A gente podia jogar junto.
Tá bom. Aí a gente virou amigo. O nome dela era Júlia, mas vamos chamar ela de Ju porque é mais fácil. E ela falava que morava na França, o que eu não sei se é verdade até hoje. Como era época de férias, eu e a Ju jogávamos todos os dias juntos. Bem, eu tenho que dizer que a gente não era muito bom no servidor. A gente só ficava mais no spawn conversando e às vezes saía pra minerar. Porque quando a gente ia pra um lugar aberto, algum gringo muito forte no servidor ia lá e matava a gente. Então a gente desenvolveu uma estratégia. Tinha uma hora do servidor que tinha pouca gente jogando, e era sempre das 6 horas pra baixo. Então sempre que dava essa hora, a gente começava a jogar de verdade. A gente aproveitava pra minerar e pegar outros itens, já que não ficava ninguém no nosso pé. E em pouco tempo usando essa estratégia, a gente até ficou consideravelmente forte no servidor. Pelo menos pra um cara só a gente não morria agora. Um dia a gente estava construindo a nossa casa no subsolo, porque é mais seguro. E ela ficava flertando comigo e fazendo piadinhas. Mas eu não sabia se era brincadeira ou não. E eu já gostava dela nesse tempo, só que eu tinha vergonha de falar com ela. Bom, acho que a gente acabou. Ficou bem legal. E amanhã só falta a gente decorar. Amanhã a gente termina. Amanhã a gente decora juntinho. Qual que é o seu problema, hein? Por que você fica falando essas coisas? Porque é engraçado. Ju. Hã? Quer namoro? Quero. E aí a gente começou a namorar. Mas como é que namora no Minecraft? É bem simples, meu amigo nerd que nunca web namorou na vida. A gente anda junto pra todo lugar, a gente fica se chamando com apelidos fofos, tipo amor e docinho, e a gente coloca uma cama do lado da outra pra parecer uma cama de casal. E era fofo, cara, era bem fofinho. Na época eu tinha um canal de Minecraft no YouTube todo cagado, e ela ficava comentando nos meus vídeos, e eu ficava muito feliz. E uma coisa estranha é que eu tinha pedido o WhatsApp dela pra gente poder conversar fora do Minecraft também. Só que ela disse que não tinha WhatsApp, então ela me passou o Google Mais dela. Google Mais era uma rede social do Google que hoje não existe mais, mas era tipo um Facebook que tinha comunidades que você podia entrar e conversar. Era bem legal, então a gente ficava conversando por lá também. Depois de um mês jogando no servidor, aconteceu uma coisa que a gente não esperava. Um novo brasileiro entrou no servidor, e a gente pode chamar ele de Leonardo, porque era exatamente esse o nome dele. Leonardo. E o Leonardo era bem legal, ele era engraçado. Ele se enturmou com a gente bem rápido e acabou que a gente virou um trio. A gente adicionou ele no Google+, e agora eram 3 pessoas que jogavam juntos. E quando a Ju não tava online, eu jogava muito com ele. E acabou que eu e o Leonardo viramos melhores amigos. Ele era 2 anos mais velho que eu e a Ju, e ele era melhor no Minecraft também. Então com a ajuda dele a gente dominou o servidor facilmente. E assim nós fomos vivendo no servidor. Minerávamos, batalhávamos, construímávamos... E podemos dizer que passamos uns meses assim. Até que pra mim esse servidor tava perdendo um pouco da graça. A gente já tinha conquistado tudo o que queríamos, e não tinha mais nada pra fazer, nossos objetivos tinham terminado. E eu comecei a sentir falta dos minigames antigos que eu jogava. Então um dia eu falei pra eles, e se a gente procurasse outro servidor pra gente jogar? Esse aqui já tá meio chato. Sério? Pra mim ainda tá de boa. Pra mim tá legal também. Então quando a gente parava de jogar de noite, eu começava a procurar algum servidor legal pra mim jogar. Até que eu encontrei Lifeboat. Foi a primeira vez que vi tantos brasileiros reunidos. E esse server tinha um bocado de minigames. Tinha uns que eu nunca nem tinha jogado. E eu lembro que eu passei a noite jogando naquele dia. E eu também conheci uma das pessoas mais legais e um dos melhores amigos que eu já tive no Minecraft. O nome dele era Samu, mas vamos falar dele depois. No outro dia, quando eu acordei, eu loguei no servidor e contei pra eles sobre o novo servidor incrível que eu encontrei. Mas eles não esboçaram nenhuma reação. Pô, mas o servidor é legal, só tem brasileiro lá. Eu não sei por que você quer tanto mudar. Esse servidor é legal. Mas no final eu descartei a ideia de ir pro Lifeboat, porque se minha namorada e meu amigo não iriam, eu também não iria. Depois de um tempo, a Ju começou a jogar menos, e eu e o Léo continuamos jogando todo dia. Um dia, a Ju falou que tinha postado uma foto dela no Google+, pra mim ver. E quando eu vi, era uma foto dela sentada. Só que na foto dela tinha 2 comentários. Um do Léo e de outra pessoa que eu não sabia quem era. Então eu pensei, por que ela tinha mandado essa foto para essas 2 pessoas primeiro, ao invés de mandar para mim? Quer dizer, eu era o namorado dela, eu deveria saber das coisas primeiro. Ela falou que tinha tirado a foto para mim, mas mandou para 2 outras pessoas primeiro. E eu achei isso muito estranho. Mas eu não confrontei ela por isso, até porque isso era algo muito bobo para sentir ciúme. Eu acho. Uns dias depois, ela e o Léo pararam bastante de entrar no servidor, e eles só entravam de noite. Então, como eles não estavam lá pra jogar de manhã, eu comecei a jogar no Lifeboat de dia, e à noite eu entrava no nosso servidor pra gente jogar. Um dia, quando eu entrei, só tinha Ju online, e do nada ela falou. Deixa eu perguntar, a gente só namora no jogo, né?
Sim. Que bom, porque eu fiz algo horrível em uma festa. Naquela hora me deu muita raiva. Então eu falei: ah, que bom que a gente só namora no jogo, né? Porque eu também já fiz algumas coisas na vida real. A gente começou a brigar muito e a gente saiu do jogo depois. Mais tarde, quando eu entrei, tava ela e o Léo online. E ela veio me pedir desculpa pelo que ela falou. E eu, como um bom corno, e eu, como um bom namorado, aceitei o pedido dela. Só que depois disso, as coisas só foram ficando pior. O Léo tava muito bravo comigo desde quando eu entrei no servidor, simplesmente por nenhum motivo. E ele começou a me xingar. E a Ju ficava rindo disso. E do nada, o Léo começou a dar em cima dela, chamando ela de gostosa e falando que eu não merecia ela. E eu com certeza fiquei muito... E comecei a xingar ele, e ele começou a me xingar. E a gente começou a se matar. Mas depois de um tempo a gente parou e todo mundo saiu do jogo. Umas horas se passaram e eu entrei no jogo de novo. E eles estavam falando as maiores atrocidades um pro outro que eu já ouvi na minha vida. Eu já não tava entendendo mais nada do que tava acontecendo. A Ju só chegou pra mim e disse: Nosso namoro acabou. Agora eu tô namorando o Léo. ah é? Então vai tomar na bunda de vocês. E eu saí do servidor. Foi um dos dias mais tristes da minha vida, porque não foi simplesmente uma traição. Eu levei uma facada nas costas das duas únicas pessoas que eu gostava e também dos meus dois únicos amigos. Isso queria dizer que agora eu não tinha mais ninguém. Então eu entrei no Lifeboat para poder jogar um pouco e esquecer essas coisas. E lembram do Samu? Ele me chamou e me apresentou para os amigos dele. E esses foram os melhores amigos que eu já tive online. Então, apesar de eu ter perdido duas pessoas que eu gostava, eu ganhei mais um monte de outros amigos. E eu fiquei lá jogando com eles todos os dias, por meses. Eu tenho boas memórias com cada um deles. Depois de ter passado muito tempo, eu entrei no servidor antigo de novo, só pra ver como é que ele tava. E ele tinha mudado totalmente. O spawn já não era todo destruído e agora tinha um castelo. Ele também tava cheio de players, mas eram todos gringos. Eu não tava esperando a Ju ou o Léo aparecer. Na verdade, tinha se passado tanto tempo que era provável eles terem parado de jogar. E bem na hora que eu ia sair do servidor, a Ju apareceu do meu lado. Nossa, quanto tempo eu te vejo? Eu tô jogando em outro servidor agora. Entendi. E o Leonardo, ele joga ainda? Não. Poucos dias depois de você sair, ele parou de jogar também. Tudo bem, Ju? Por acaso ele tá te incomodando? Não, ele é meu amigo. Esse aqui é meu novo namorado. Naquela hora, a única coisa que eu senti foi dó dele, porque ela vai iludir ele também. Mas de qualquer jeito, eu decidi não me envolver e me despedir dela, e nunca mais entrei naquele servidor. Daqui pra frente eu só joguei no Lifeboat com meus novos amigos, e foi o servidor mais divertido que eu já joguei. Oi. Sim, eu virei um palito. Eu tinha um roteiro inteiro pro final do vídeo, mas sinceramente eu já tô esgotado de desenhar já. Eu acho que esse foi o vídeo mais cringe que eu já fiz na minha vida, e também a voz da Ju é só a minha voz com o efeito do CapCut, então desculpa caso eu tenha ficado ruim. Mas eu sempre quis fazer um vídeo contando histórias e eu acho essa uma história engraçada. Esse vídeo deu mais trabalho do que eu pensei e eu acabei cortando bastante coisa no final, por isso que acabou meio rushado. Teve cenas que eu tive que refazer um bocado de vezes, porque dava erro no Ibspaint ou então dava erro no CapCut. E isso foi um pouco triste. Não tive uma experiência muito boa fazendo esse vídeo, porém eu aprendi muito o que eu posso fazer e também o que eu não posso. A partir de hoje eu não vou usar mais o CapCut, eu odeio o CapCut, e por causa disso o próximo vídeo vai ser bem mais simples. Então, se inscreve no canal e até daqui 2 semanas. Bom, hoje nós vamos falar de machucados. Muito legal. Uma coisa que eu não lembro muito bem, mas eu sei que aconteceu, é que quando eu era pequeno eu quebrei meu braço direito e um tempo depois eu desloquei meu braço esquerdo. Eu não sei como isso aconteceu e nem quando, mas fica aí essa informação pra começar o vídeo bem. E vamos começar esse vídeo com uma história bem leve. O dia que tacaram fogo em mim. Eu acho que eu tinha 12 anos na época. E lá estava eu na pracinha com os meus amigos, em cima de um brinquedo lá que eu esqueci o nome. E do nada chegou um menino na pracinha que ninguém conhecia. Ele não morava lá e provavelmente estava visitando algum parente. E ele reuniu umas crianças que estavam na pracinha e disse: gente, vamos pegar todos os galhos que tiver pelo chão e vamos fazer uma fogueira. Ele tinha trago uma cartelinha de fósforo. E todo mundo sabe que fogo na mão de criança não dá certo. Então, como todo mundo queria fazer a fogueira, geral foi pegando os galhos pelo chão. E a gente reuniu todos os galhos que dava pra pegar. E esse menino foi lá e colocou fogo. E nem era um fogo alto, sinceramente era bem michuruca. E existia uma lenda que a minha avó me contava nessa época que era: quem brinca com fogo acorda mijado.
E eu acreditava 100% de certeza nessa lenda. Então quando eu lembrei disso, eu parei de brincar com fogo e fui um pouco pra longe dele. Mas todo mundo continuou brincando, só fui eu que saí. Até que depois de um tempo, o fogo tava quase apagando. E aquele menino não queria que o fogo apagasse, então ele começou a tacar papel, plástico, folha... Tudo que ele visse pelo caminho, ele tacava no fogo. Era literalmente lixo queimado e tava com um cheiro horrível. E acabou que todo mundo saiu de perto e só ficou o moleque mexendo no fogo com um galho. Nessa hora, eu tava sentado brincando na gangorra com o meu amigo. E eu tava de boa, eu nem tava perto da fogueira mais. Até que esse gênio, essa raça inteligente de outro planeta, esse cientista da NASA, teve a brilhante ideia de pegar o fogo com graveto e jogar pra cima. Por quê? Eu não sei. Bom, agora vocês provavelmente sacaram o que vai acontecer. De todos os lugares que o fogo tinha pra cair, ele caiu bem no meu joelho. E eu comecei a gritar e a correr em círculos tentando apagar. Eu sacudia minha perna, ele não saía. Eu tentava tirar com a mão, ele não saía, porque ele ficou grudado no meu joelho por causa do plástico derretido. E eu tava lá, tendo um treco pulando igual um saci de tanta dor, enquanto todo mundo me olhava. Até que eu lembrei que perto da pracinha tinha um chuveiro a uns 30 metros de distância. Então eu fui pulando em um pé só até o chuveiro. Até que eu cheguei e consegui ligar o chuveiro. E depois de minutos de sofrimento, eu consegui apagar o fogo. Mas mesmo assim o meu joelho ardia demais. Eu sou pardo, meu joelho tava branco, cara, a pele tava derretida. E todo mundo foi ver como é que tinha ficado. Até o moleque veio todo nervoso ver como é que ficou. Mas você acha que essa foi a única idiotice que ele fez? Não, você está errado. Porque depois disso eu queria ir pra casa pro meu pai me levar pro hospital, sei lá. E esse moleque ficou me segurando pra mim não ir pra casa. Não, mano, espera aqui um pouco, não vai agora não. E eu fiquei sentado com meu joelho ardendo pro diabo, todos se contorcendo, porque esse cara não me deixava ir pra casa. E dava pra ver na cara dele o medo que ele tava. Ele tava com medo dos meus pais irem na casa dele e denunciar ele, sei lá. Até que depois de uns 10 minutos sentado por nenhum motivo, os meus amigos acharam melhor me levar pra casa. E esse moleque foi embora de bike voado. E é isso. Eu fui pra casa e minha mãe fez um curativo no meu joelho. E meus pais não foram na casa do moleque porque ninguém sabia onde ele morava, ninguém sabia quem era ele. E ficou por isso mesmo. Até hoje eu tenho uma pele derretida no meu joelho. Do tamanho de uma tampinha. Essa agora tem a ver com bicicleta. Eu sempre andei de bicicleta desde pequeno. E eu ando até hoje. Sempre que eu preciso sair pra algum lugar, eu vou de bicicleta. Isso aconteceu no aniversário da minha irmãzinha. A minha mãe ia fazer uma festa e convidou todo mundo da família pra ir lá. Então, enquanto ela tava arrumando os enfeites da festa, eu perguntei pra ela: Mamãe, posso sair pra andar de bicicleta um pouco? Tá bom, mas volta rápido, porque daqui a pouco a festa vai começar e você vai tirar foto. Tá bom, mamãe. Então eu peguei a minha bike Monarch e fui chamar meu amigo na casa dele. Só que ele não atendeu, então eu pensei que ele tava na pracinha. E eu fui andando de bike até lá. Só que tinha uma coisa, pra você ir pra pracinha, você tinha que descer um morrinho que era um pouco alto. E era moleza descer ele, eu já tinha descido ele de bike 1 milhão de vezes. O segredo é só você segurar o freio pra bike ir andando devagarinho. Então lá fui eu descer o morro. Ui! E quando a bike tava pegando velocidade, como normalmente eu fazia, eu apertei o freio. Só que o freio arrebentou. E na minha frente tinha a pracinha, uma rua do lado esquerdo e uma rua do lado direito. Ou eu ia bater com tudo na pracinha, ou eu virava pra um dos dois lados. E eu tentei virar a bike pro lado direito, mas estava tão rápido que eu não consegui virar rápido o suficiente. Então a bike bateu no meio-fio e eu literalmente saí voando. Foi que nem uma catapulta. E eu bati na grade da quadra de futebol e caí de cara no chão. Do lado de um banco de pedra. Podia ter sido pior. E a batida foi tão forte que me deu vontade de dormir ali mesmo. Eu fiquei tonto. E a bike ficou caída lá na rua. E eu continuei deitado lá no chão pensando: caramba, será que alguém viu eu me espatifando no chão? Que vergonha. Vou continuar deitado fingindo que desmaiei. Provavelmente alguém vai vir me ajudar. E eu fiquei deitado no chão uns 5 minutos. Sem zoeira. E eu não entendi como ninguém tinha ido até mim pra ver se eu tava bem. Então eu decidi levantar. E eu vi que a pracinha tava deserta. Pra minha sorte. E eu tinha notado que o meu rosto tava doendo bastante. Então eu fui em um carro ali próximo pra me olhar no vidro. E eu tava de olho roxo. Agora ferrou, como é que eu vou voltar pro aniversário da minha irmã assim? Mas não teve jeito. Eu peguei a minha bike Monarch, que incrivelmente não tinha sofrido nenhum arranhão, e fui pra casa. E eu cheguei em casa tão esbagaçado que a minha mãe nem me deu esporro. Ela só sentiu pena só. E acabou que eu nem tirei foto nem nada. Mas pelo menos comi bolo. E pior que eu tenho bastante história de acidente de bike. E sempre foi culpa do freio. Uma vez eu fui descer um morro com a bicicleta do meu pai. Só que quando eu apertei o freio, ele estourou também. E tinha um carro vindo na minha direção. E pra não bater nele, eu joguei a bicicleta pro lado. E acabei indo direto de queixo no chão. Que abriu o meu queixo. E meu pai teve que me levar pro hospital. E eu levei ponto no queixo.
Teve outra vez que eu tava andando na pracinha de bike com os meus amigos e meu amigo tinha me chamado pra falar alguma coisa comigo. Então eu pensei, vou pedalar muito rápido e quando eu estiver chegando perto dele, eu vou frear a bike. E vai ser muito incrível. Então eu fiz isso. Eu comecei a pedalar muito rápido e quando eu tava chegando perto dele, eu apertei o freio. Só que eu apertei o freio da frente em vez do freio de trás. Isso fez a bike jogar a roda de trás pra cima e eu caí de cara no chão de novo. Enfim, sempre que vocês forem andar de bike, sempre chequem os freios de vocês. Quando eu era muito pequeno, eu gostava muito de um seriado da Disney chamado de Zeke Luther, que era sobre dois caras que ficavam fazendo manobras de skate. Não tinha nada demais, era só uma série comum da Disney. Mas eu era viciado em assistir isso. Até quando os atores principais participavam em outras séries que eu gostava, eu ficava louco na frente da TV. E eu gostava tanto, mas tanto dessa série, que por causa disso eu sempre quis ser skatista. Eu falava, caramba, quando eu crescer eu vou ser o melhor skatista do mundo. Spoiler, eu não sei andar de skate até hoje. Mas depois de encher tanto o saco do meu pai, ele comprou um skate pra mim no meu aniversário. E eu fui na pracinha andar com ele, só que tipo, eu não sei se vocês sabem, mas é muito difícil andar de skate. Quer dizer, ficar em cima dele parado e andar com ele até que é fácil. Só que fazer as manobras que eu assistia no seriado era impossível pra mim. É algo que requer muito tempo pra aprender. Até as mais fáceis, entre aspas, eu não conseguia fazer. Mas era óbvio, era minha primeira vez com skate e eu era uma criança muito burra ainda. Então eu comecei a andar no skate sentado, como se ele fosse um carrinho. Só que como vocês puderam ver nesse vídeo, eu sou um pouco viciado em descer morro. Eu não sei o que tem de errado comigo. Então eu sentei no skate e comecei a descer o morro sentado. E eu fiquei fazendo isso várias vezes. Na minha cabeça isso não tinha perigo nenhum, até porque eu tava usando sapato e sempre que eu quisesse parar o skate, era só colocar meu pé no chão que o skate parava. A única coisa ruim era que gastava a sola do meu sapato toda. Mas isso aí já não era problema meu, era problema do meu pai que ia comprar outro. Até que depois de um tempo, minha mãe me chamou pra gente ir embora pra casa. E eu falei, peraí mãe, eu vou descer só mais uma vez, só mais uma vez. E essa foi uma das piores escolhas que eu já fiz na minha vida. Quando eu sentei no skate pra descer o morro, eu acabei sentando um pouco pra trás demais. E aí eu fui descer o morro. E quando eu já tava descendo numa velocidade consideravelmente rápida, o peso do meu corpo fez a parte de cima do skate subir e eu desci o morro inteiro arrastando as costas no asfalto. Ai, dói só de lembrar. Quando eu consegui parar o skate, que foi quando eu cheguei no final da rua, eu obviamente não conseguia ver minhas costas, mas tinha saído um pedaço de pele, e aquilo tava ardendo muito. E eu fiquei igual um peixe se debatendo no chão. Parecia que tinham me dado uma cintada de metal quente nas costas. E aí eu fui andando todo torto até minha mãe chorando. Mas eu vou dizer que o pior foi a hora de tomar banho. Eu não queria tomar banho aquele dia, porque eu sabia que quando a água cair, ia arder muito. Já dói quando tu rala o joelho e molha no banho. Agora imagina molhar um pedação das costas. Vai doer muito. Vai tomar banho, Gabriel. Ô mãe, eu não quero tomar banho não, vai arder. Tá, você vai tomar banho sim. O peso do meu corpo fez a parte de cima do skate subir e eu desci o morro inteiro arrastando as costas no asfalto. E eu desci o morro inteiro arrastando as costas no asfalto. Que difícil. Por que é tão difícil falar isso? Asfalto.